É o Diego Amorim chegando com a gente diretamente da capital federal e o Diego tem convidado lá no estúdio. Bom dia, Diego, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Bom dia a você, bom dia, Ana, bom dia, ouvinte da Nova Brasil FM. Pois é, a gente está recebendo hoje aqui ao vivo em nossos estúdios na Nova Brasil, Brasília, o senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, ele que atualmente lidera a bancada do Partido dos Trabalhadores, do PT, aqui no Senado. Senador Fabiano Contarato, bom dia, bem-vindo à Nova Brasil FM. Bom dia, Diego, bom dia a todos que nos acompanham pelo Nova Brasil. Senador, daqui a pouquinho o senhor vai estar na CPMI do dia 8 de janeiro, onde vai depor o ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, Mauro Cid. O que o Mauro vai poder contar de novo aos senhores? Bom, eu espero que ele não use o direito de permanecer calado, porque é um importante momento para ele, para quem se diz que não praticou nenhum crime, para que ele exponha a sua versão dos fatos. Mas os fatos são que esse depoimento é um encontro do negacionismo com o golpismo, né? Porque nós temos aí a participação dele com a adulteração de cartão de vacinação no momento da Covid, e nós temos aí uma participação direta dele como ajudante de ordem do ex-presidente para traçar uma minuta de um golpe de Estado. Então, acho que esse é o momento da gente tentar abstrair dele e ele também dando a versão sobre esse fato de fundamental importância. Esse é um depoimento quente, né, senador? Eu acho que sim, vai ser sim. O senhor já tem as suas perguntas prontas? Anteciparia uma pra gente? Não, as perguntas elas vão sempre nessa linha e na medida que ele vai respondendo, a gente vai construindo um raciocínio mais direcionado. Muito bem. Mauro? Queria continuar nesse assunto. Bom dia, senador. Onde que essa CPMI pode chegar? Bom dia, Mauro. Bom, na verdade, uma comissão mista parlamentar de inquérito, ela tem como objetivo apurar um fato determinado e quem, de qualquer forma, tenha concorrido por aquele fato. Essa guerra de narrativas, olha, contra fatos não há argumentos. Nós temos que entender que quem ficou por 4 anos atacando a democracia, enfraquecendo as instituições, afirmando que Supremo é o povo, afirmando que se o presidente Lula ganhasse, não subiria a rampa do Palácio do Planalto, reduzindo a participação da sociedade civil, negando a ditadura e ovacionando torturador, foi o ex-presidente e seus adeptos. Então, essa narrativa de que o que aconteceu no dia 8, foi a eclosão de um atentado à democracia que já vinha sendo atacada sistematicamente. Nós tivemos casos de invasão da Polícia Federal, nós tivemos casos de atentado à bomba, que isso nunca aconteceu no país. Nós tivemos aí aeroportos sendo atacados ou sendo impedidos de funcionar. Então, isso é o que aconteceu no dia 8 e com aquele grupo de pessoas que ali estavam praticando crime, tanto é que o Supremo já tornou réus todas essas quase 1.300 pessoas, salvo engano 1.290 pessoas. Eu espero que a CPMI ela tenha a capacidade, porque a prova é farta nesse sentido, de individualizar as condutas para quem de qualquer forma tenha concorrido para todos esses crimes, que passa desde golpe de Estado a dano qualificado contra o patrimônio da União, só de prejuízo já passou de 20 milhões de reais. Então, o Código Penal ele é claro que quem pratica crime não é apenas aquele que pratica ação nuclear. O Código Penal ele é claro quando ele diz quem de qualquer forma concorre para o crime responde pelo mesmo crime. O Código Penal é claro que responde pelo mesmo crime aquele que induziu, que colocou a ideia, aquele que instigou, que é reforçar a ideia, ou aquele que auxiliou materialmente para a prática criminosa. Então eu espero que essa CPMI apure, colete provas de natureza objetiva e subjetiva, individualizando a conduta e atribuindo a responsabilidade criminal para cada pessoa que de qualquer forma tenha concorrido para esses crimes, seja por ação, seja por omissão. E disso o senador entende bem, que o senador é professor de Direito, delegado da Polícia Civil também, se destacou na CPI da Covid, está se destacando agora também na CPMI do 8 de janeiro. Senador, vamos mudar um pouquinho de assunto. Augusto Aras, o atual Procurador-Geral da República, está trabalhando para garantir a sua recondução ao cargo. Ontem ele fez críticas à Lava Jato e o seu colega de bancada, senador Jacques Wagner, que lidera a bancada do governo no Senado, disse que o Aras deu uma contribuição inegável
O senhor e o PT vão apoiar a recondução do Augusto Aras? Bom, essa é uma fala minha como senador, não estou falando como líder do PT. Logo que o Augusto Aras foi eleito e foi indicado, eu tive uma conversa com ele também e, na ocasião, eu já tinha afirmado para ele a minha postura com relação à indicação do Procurador-Geral da República. Se você pegar a nomeação de procuradores no país, e aí passem de qualquer ordem, se você pegar Ministério Público Militar, Procurador de Justiça, Procurador do Trabalho, qualquer desses, eles são escolhidos por lista tríplice. O único que não é escolhido por lista tríplice é o Procurador-Geral da República, que é a única pessoa que tem competência para agir de forma com legitimidade, vamos dizer assim, legitimidade para agir em face de qualquer desvio de conduta. Então, eu acho que essa análise compete ao presidente da República, e o presidente da República já demonstrou com 2 mandatos, agora está no 3º mandato, que ele sempre respeitou as instituições, que ele sempre fortaleceu as instituições, que ele sempre primou pelo princípio da impessoalidade, que ele sempre, as escolhas que se deram pelos procuradores gerais da República nos governos do Partido dos Trabalhadores foram pessoas que tiveram uma atuação contundente, cumprindo aqueles princípios que regem a administração pública, seja legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, eu acho que essa escolha ela vai ser uma escolha naturalmente do presidente da República, e eu tenho certeza que ele, como um bom estadista que é mundialmente falando, ele vai fazer essa escolha naquilo que seja melhor para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, para o fortalecimento daquilo que eu chamo que é a espinha dorsal desse Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. O senhor defende, então, que o presidente Lula escolha o nome da lista tríplice, senador? Se fosse uma opinião minha, pessoal, eu preferiria eu acho que seria mais interessante, vamos dizer assim, seguindo essa lógica de que todos são escolhas por lista tríplice. O único que não é do Procurador-Geral da República. Só que para fazer isso teria que alterar a Constituição, nós teríamos que alterar o nosso ordenamento para que isso fosse um imperativo por lei. Como não é, então a escolha continua se recaindo pelo livre-arbítrio e escolha do presidente da República. Mauro? Agora, senador, o senhor falou no princípio da impessoalidade nas escolhas do presidente Lula, nas escolhas que ele já fez em outros mandatos também. Agora, como é que o senhor analisa, então, a escolha do Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal? O presidente também respeitou o princípio da impessoalidade? Eu não tenho dúvida. Eu sou um aguerrido defensor dessa escolha, porque eu, como professor de Direito, eu entendo que o ministro Cristiano Zanin é a materialização dos direitos e garantias fundamentais. Enquanto o país estava execrando pessoas publicamente, com violação daquilo que é mais sagrado em processo penal, como o princípio da paridade de armas, como contraditório e ampla defesa, como o juiz tem que ficar equidistante, ou seja, a mesma distância que o juiz tem que guardar da defesa, ele tem que guardar do Ministério Público. Isso é de fundamental importância e é sagrado dentro do Estado Democrático de Direito e dentro do processo penal. Então, ele ali, como profissional, como advogado, ele manteve essa postura, inclusive conseguindo vitória, não só aqui no país. Ele conseguiu uma vitória de um reconhecimento do lawfare na própria ONU. Então, para mim, a escolha dele... E outra coisa, quando a gente fala de princípio da impessoalidade, a gente também tem que entender que essa é uma livre escolha do presidente da República. E ela, querendo ou não, ela vai sempre estar ou numa intensidade maior ou menor, com um grau obviamente, de pessoalidade dentro daquele contexto. É óbvio que você não tem como você se blindar 100% com o princípio da impessoalidade. Mas eu entendo que essa escolha, ela partiu provando os requisitos para a indicação do ministro do Supremo, que é conduta ilibada e notório saber jurídico. Ele demonstrou isso dentro desse Estado, dentro de um processo, porque pior do que uma condenação
jurídica, às vezes é uma condenação, é uma sanção social, e isso ele fez com bastante competência, seguindo o Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, lutando pelo aquilo que ele entende na defesa de seus clientes, e essa foi uma demonstração. Tanto é que o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu, olha que isso é muito difícil de acontecer, reconhecer que um juiz foi parcial. Isso é o ápice da decadência moral, na minha opinião, quando ocorre o reconhecimento que um juiz foi parcial no seu julgamento, porque o principal bem jurídico que nós temos é a vida, mas a liberdade, na minha humilde concepção, é o segundo bem jurídico que deve ser tutelado. E quanto que vale a liberdade de uma pessoa? Quanto que vale uma pessoa ficar presa 580 dias? E os fins não justificam os meios, você violando, você conduzindo uma investigação. Se fosse eu que tivesse mantido contato da forma como foi feita com o advogado de uma pessoa que estivesse indiciando, eu não teria dúvida, eu sairia preso daquela investigação. Senador, queria mudar um pouquinho de assunto para outro tema importantíssimo que agora está nas mãos do Senado, que é a reforma tributária. Hoje já se fala em fatiar a reforma tributária no Senado para acelerar a votação daqueles pontos que já são consenso e poder discutir por mais tempo os que não são consenso. Como é que o senhor pretende liderar o seu partido, inclusive, nessa discussão e como é que essa discussão deve ser conduzida, na sua opinião? Bom, Mauro, na verdade, eu acho que eu gosto muito de sempre falar uma frase que eu tenho repetido algumas vezes, de Vitor Hugo, quando ela fala que não há nada mais poderoso do que uma ideia quando o seu tempo chega. A ideia da reforma tributária precisou passar décadas para que ele chegasse um momento exato, para que a própria população entendesse da necessidade dessa reforma tributária. Todos nós sabemos disso. Se você perguntar à população brasileira, todo mundo vai falar que quer uma reforma tributária, porque passou da hora disso. Então, a ideia chegou no tempo exato. Então, o que foi a forma como foi aprovado na Câmara foi uma forma que demonstra um poder de diálogo entre o Executivo e o Legislativo e de forma respeitosa entre esses poderes e os setores envolvidos. E, claro, o Senado Federal, como casa revisora, tendo um olhar para os entes federados, ela vai ter esse diálogo de forma bem serena e republicana. Mas eu espero que os senadores eles tenham a certeza de que essa reforma ela é urgente, essa reforma é que vai ser necessária para a gente implementar e dar cada vez mais efetividade a todos os direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição Federal, e em especial no artigo 6º, quando se diz que são direitos sociais, direito à educação, à saúde, à moradia, lazer, vestuário, etc., etc., porque com uma reforma tributária justa, em que se tributa aquele que mais ganha e aquele que mais precisa, tendo uma redução da carga tributária, eu acho que esse é o caminho, eu acho que é essa a resposta que o Senado tem que dar. Eu espero que o Senado aprove, num espaço de tempo bem curto, retornando do recesso, essa reforma tributária. 7h21, nós estamos entrevistando ao vivo o senador Fabiano Contarato, líder do PT do Senado, ele que está aqui em nossos estúdios da Nova Brasil, Brasília. Senador, dá tempo de mais uma pergunta somente? Queria voltar num assunto que repercutiu bastante na semana passada, quando o pastor André Valadão fez comentários aí contra homossexuais. O senhor pediu a prisão dele e a reparação por danos morais coletivos em R$1 milhão. O senhor acha que vai dar em alguma coisa isso, senador? Bom, inicialmente a gente tem que entender que a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, ela não pode ser utilizada como escudo protetivo para a prática de crime. A fala dele não atingiu não somente a população LGBTQIA+, ela atingiu o verdadeiro cristão, porque o verdadeiro cristão, ela sabe que Deus, ele efetivamente propaga o amor, que Deus não julga, que Deus não faz acepção de pessoa, que Deus acolhe, que Deus inclui, que Deus ele exerce mais a fraternidade. Então, você usar a palavra de Deus para difundir ódio, difundir violência, isso nós não podemos admitir. Nós não podemos perder a capacidade de indignação. Então, as pessoas têm que ser responsáveis pelos atos que elas praticam. E isso é uma determinação constitucional. Eu espero que
que o Ministério Público, como guardião, como titular da ação penal, ele efetivamente deflagre uma ação penal, assegurando contraditório e ampla defesa, e ao final haja o proferimento de uma sentença. Senador, muito obrigado pela entrevista, até uma próxima. Eu que agradeço, um abraço carinhoso a todos e todas. Mauro. Obrigado ao senador Fabiano Contarato, obrigado ao Diego Amorim, os dois lá nos nossos estúdios em Brasília. Muito obrigado, até amanhã. São 7h23.